Estamos começando mais um quadro de cirurgia plástica com o Edilson Pinheiro, ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Yves Pitangui. Boa tarde, doutor Edilson. Boa tarde, Pamela. Boa tarde, Carla Soraya. É um prazer enorme estar aqui com vocês. No programa de hoje, nós vamos tirar algumas dúvidas relacionadas à mastopexia. Para começar, qual a diferença entre a mastopexia e a redução de mama? Bem, Pamela, a mastopexia é aquela quando fazemos a cirurgia e retiramos só a pele da mama. Ou seja, aquela mama que está um pouco flácida, caída, e a paciente não quer diminuir mais a mama. Então apenas levantamos, retiramos o excesso de pele, levantamos a areola e aí fazemos a mastopexia. Já a mamoplastia redutora é toda a retirada do tecido mamário também, ou seja, retira a glândula, retira a gordura e aí levanta. Existe uma diferença muito sutil, mas muito importante tanto na mastopexia quanto na mama. E essa mastopexia, ela é indicada somente para levantar as mamas ou também pode aumentá-las? Pode ser feita as duas coisas. Muitas pacientes que estão satisfeitas com o volume mamário, então fazemos apenas a mastopexia, ou seja, apenas levantamos a mama. Agora, se ela tem uma mama pequena, que houve uma queda, até, por exemplo, pela perda de peso, né, houve um emagrecimento que ela teve, ficou com a mama um pouco flácida, pequena, então nós fazemos com a mastopexia junto com a prótese. Então fica a cirurgia mastopexia com prótese. Então é muito importante saber se ela está ou não com um volume adequado da mama. Se ela acha um pouco pequeno, é melhor que se coloque o silicone junto com essa cirurgia. E as adolescentes? Existem casos de adolescentes com as mamas flácidas? Isso é muito comum. Principalmente aquelas adolescentes que eram gordinhas durante a infância e acabam chegando na adolescência e emagrecendo. Então é muito comum elas ficarem com mamas muito pequenas. Então normalmente fazemos a mastopexia junto com a posição de colocação de prótese. Então elas podem fazer essa cirurgia? Podem, se está muito bem indicada. E quando se faz a mastopexia, há uma diminuição no tamanho das mamas? Isso acontece exatamente porque retiramos o excesso de pele e também diminuímos a areola. Então quando isso acontece, a mama acaba reduzindo um pouco, né? Então se a paciente já está no limite dela de querer ou não a prótese, quando fizer a mastopexia, ela vai reduzir mais ainda. Então é muito importante que ela pense bem e junto com o cirurgião plástico faça uma avaliação para ver a necessidade de realmente colocar prótese. E a anestesia utilizada nessa cirurgia é local ou geral? Bem, uma boa pergunta isso aí. Se for a mama pequena, pode ser feito muito bem com anestesia local, mais sedação. Agora, se for uma mama um pouco maior, tiver bastante flácida, aí não, vai ter que ser anestesia geral. E a mastopexia, ela pode ser considerada uma cirurgia mais simples que a redução de mama? Não, exatamente, ela é mais simples exatamente porque é apenas retirada de pele e levantamento de toda a mama. Muitas vezes a necessidade de colocar um pedículo superior ou inferior, ou seja, fazer uma prótese natural com o próprio tecido. Muitas vezes fazemos isso, que se chama a posição e colocação desse pedículo, né? Então, é muito importante essa avaliação para o cirurgião poder definir e assim, ver qual a melhor opção para ela. E o seu pós-operatório também é mais tranquilo? É bem mais simples do que a mamoplastia redutora, comparando com ela. Isso porque é apenas um levantamento da mama. Apenas retiramos o excesso de tecido, ou o excesso de pele, né, como expliquei anteriormente. Então a cirurgia é bem mais simples. Então, dependendo de o que ela quiser fazer, trabalhar ou voltar às atividades, o cirurgião plástico vai acompanhá-la e assim liberar. Normalmente é mais rápido do que a mamoplastia redutora e bem mais simples também. E a paciente que fez a mastopexia, é necessário que ela utilize antibióticos, use antibióticos? Isso aí depende muito de cirurgião para cirurgião. Normalmente lá na clínica, quando fazemos esse tipo de cirurgia, na maioria das vezes usamos sempre o antibiótico. Né? Por quê? Porque vai dar uma proteção a mais para essa cirurgia, principalmente quando se usa a prótese de silicone. Né? Então, para evitar infecção, evitar algum contato com a roupa, alguma coisa assim, para evitar alguma coisa desse tipo, preferimos sempre usar o antibiótico na cirurgia de mastopexia e principalmente quando faz a mastopexia juntamente com a prótese.
E depois de fazer essa cirurgia, em mais ou menos quanto tempo a paciente pode voltar às suas atividades normais? É em média de 15 dias, mas aí se varia muito dependendo do tipo de atividade que ela vai realizar. Por exemplo, se ela vai trabalhar apenas no escritório, não vai levantar muito, não vai pegar peso, pode ser com 10 a 15 dias. Agora, se a atividade dela é maior, precisa pegar peso e tal, aí é o ideal que a partir dos 30 dias é que ela volte às atividades. E quais outras cirurgias podem ser combinadas com a mastopexia? Normalmente, quando fazemos a mastopexia com prótese, ou então só a mastopexia, podemos fazer a lipoaspiração combinada. Muitas vezes as pacientes que tiveram filhos, aí fazemos a abdominoplastia, né? Muitas vezes a lipodiculote também pode ser associada. Agora tem que ver a quantidade de cirurgias que ela pode ser realizada. Toda cirurgia deve ser realizada sempre com muita segurança, ou seja, tem que fazer todos os exames pré-operatórios, exame de sangue, exame de ultrassom, exame de raio-x, uma avaliação cardíaca bem feita, né, juntamente com um hospital muito bem equipado, né, que tem UTI, que tenha médicos plantonistas. Isso para quê? Para ter a maior segurança possível. E o limite de quantidade de cirurgias também é muito importante. Muitas vezes fazemos mastopexia com lipo, que é uma cirurgia mais simples, né? Ou seja, 2 cirurgias que podem ser realizadas. O que não pode é fazer muitas cirurgias e aí ser um tempo muito grande também, esse tempo cirúrgico estender por muito tempo. Quando o tempo cirúrgico estende-se por muito tempo, o risco também é maior. Então, preferimos sempre ter o bom senso em realizar aquelas cirurgias que sejam adequadas para cada paciente. E na mastopexia, há retirada de gordura das mamas? Não, nesse caso é a mamoplastia redutora, né? Quando se tira a gordura e o tecido, é a mamoplastia redutora. Quando tira-se pele, é apenas a mastopexia. E para encerrar, nós temos uma pergunta de uma telespectadora, a Juliana, da Parquelândia, e ela disse que depois de ter feito uma mastopexia, ficou saindo uma secreção das mamas. Ela pergunta o que deve fazer. Isso se chama de intercorrência. Depende muito dessa coloração dessa secreção. Quando ela é clarinha, que isso é muito comum, né? Principalmente quando faz a mastopexia com prótese. Então, normalmente vai passar alguns dias para poder parar. Mas é importante que o cirurgião plástico que operou faça um acompanhamento e, às vezes, a necessidade de fazer o exame dessa secreção. Normalmente é um seroma que 15, 20 dias vai acabar cedendo naturalmente sem fazer absolutamente nada. E se você quer que a sua pergunta também seja respondida pelo Dr. Edilson Pinheiro, é só nos mandar um e-mail para tardelivre@tvdiario.tv.br ou então ligar para o TV Diário Você. O número é o 4002-2599. Você também pode acessar a página do Dr. Edilson no YouTube. O endereço é www.youtube.com.br/Dr. Edilson P. Nós conversamos com o Dr. Edilson Pinheiro, ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Muito obrigada, Dr. Edilson. Obrigado, Pamela. Obrigado, Carla Soraya. E continue enviando suas perguntas.